Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, aula de número 8, com o tema Comprometidos com a Palavra de Deus. O nosso texto áureo é de Lucas, capítulo 11, versículo 28, e diz: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E aqui vai a verdade que precisa ser gravada em nosso coração. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. A leitura bíblica em classe fundamenta-se em dois textos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 14 a 19, e a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Eu destaco aqui a segunda a Timóteo, capítulo 2, verso 15, que diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Hoje iremos falar a respeito de nosso compromisso com a Palavra de Deus. O compromisso com a Palavra de Deus é uma das nossas maiores preocupações desde o surgimento do cristianismo. Os textos bíblicos que norteiam essa aula refletem os problemas encontrados na igreja recém-nascida. Problemas com falsos mestres que não possuíam conhecimento adequado das Escrituras, problemas com aqueles que distorciam as Escrituras. Infelizmente, ao longo de toda a história e notadamente em nossos dias, algumas pessoas imaginam que os textos sagrados podem ter diversas interpretações. Até mesmo determinados professores de hermenêutica insistem em afirmar que existe a minha e a tua interpretação e que, na verdade, são apenas pontos de vistas diferentes. Na verdade, isso tem levado à relativização das Escrituras. Cada um interpreta a seu modo ou segundo o seu coração, e pensam que isso possa ser possível. Se, para nós, a Bíblia é inspirada e inerrante em toda a sua dimensão, ela deve ser, por isso, a única regra de fé e prática para a vida cristã. A única regra de fé, ela determina o que acreditamos e como acreditamos. Minhas experiências e crenças precisam passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. A única regra de prática, ela determina nossas condutas, a nossa ética. Nossas atitudes precisam ser pautadas na Bíblia Sagrada. Precisam ser fundamentadas na Palavra de Deus e não em nossas convicções, por mais bem intencionadas que pareçam. Então, nós, enquanto pentecostais, cremos que toda experiência espiritual genuína não pode contrariar a palavra de Deus. A Bíblia é a referência para avalizar toda experiência pessoal e coletiva, seja em nossas experiências íntimas com Deus, seja em nossa adoração pública. A Bíblia é a bússola que norteia a nossa jornada espiritual. Por meio dela, somos guiados pelo Espírito Santo até o dia em que seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Assim, cada um de nós precisa estar comprometido integralmente com ela. A razão de a escola bíblica dominical existir é ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas. Essa é a mais importante causa que defendemos. Todos aqueles que estão comprometidos com a escola bíblica devem estar comprometidos com a palavra de Deus.
Esse compromisso deve ser incondicional. Mas o nosso apego à palavra de Deus precisa ir além da leitura superficial e do fato de decorarmos trechos e passagens. O nosso apego está no fato de buscarmos entender e viver de acordo com os ensinos bíblicos. E aqui já podemos levantar a primeira reflexão. Qual é o grau de comprometimento que a nossa igreja tem com a palavra de Deus? Qual é o grau de comprometimento que a nossa liderança tem com a palavra de Deus? E o mais importante, qual é o grau de comprometimento que eu tenho com a palavra de Deus? As minhas atitudes denunciam a minha crença. De nada adianta eu pregar belos sermões aos berros se a minha prática não condiz com o discurso. E aqui eu quero chamar a atenção para o principal ensino das Escrituras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que meus planos, meus sonhos e projetos estão relacionados com a vontade de Deus? Ou são apenas sonhos, projetos que dizem respeito às coisas desse mundo, passageiras, corruptíveis? Será que eu tenho olhado para o meu irmão do mesmo modo como Jesus olha para ele? Aquele olhar de amor para com a prostituta, para o cobrador de impostos, para o leproso, para a viúva? O nosso apego à palavra de Deus precisa depender da orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Mas sabemos que dispomos de ferramentas que nos auxiliam nessa gloriosa tarefa. A igreja em Curitiba tem se esforçado para oferecer aos cristãos pentecostais uma teologia sadia e pautada na doutrina pentecostal. Na aula de hoje, nós iremos compreender qual é a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Ou seja, além de contar com a orientação do Espírito, existem coisas a respeito do texto que nós devemos aprender e dos quais não podemos abrir mão. Então, o nosso primeiro tópico trata da autoridade da Bíblia. Ainda que alguns crentes em nosso meio pensem que não temos relação nenhuma com o protestantismo histórico, é preciso dizer que nós somos herdeiros dos reformadores do século XVI e o conhecido lema sola scriptura, ou seja, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. Precisamos quebrar certos preconceitos que temos e lembrarmos da importância daquele evento histórico que ajudou a estabelecer o princípio da sola scriptura, o movimento da reforma protestante eclodido com Martinho Lutero, mas não somente com ele. Precisamos valorizar a história da igreja a fim de zelar para não perder a simplicidade das Escrituras. O contexto do movimento da reforma, ou seja, o estado de lassidão moral e espiritual que vivia a igreja da época, mostra que, quando se perde as raízes do cristianismo apostólico, perde-se também a credibilidade, a verdadeira espiritualidade e o temor a Deus. E essas raízes apostólicas encontram-se nas Sagradas Escrituras. O sola scriptura é uma convocação para voltar às raízes. Não podemos admitir que nossos púlpitos sejam tomados com as mensagens de triunfalismo e autoajuda 2.0, que nada mais fazem que exaltar o ego humano e fazer promessas que acalentam os desejos humanos mais terrenos possíveis. Se a igreja na época de Lutero precisava de uma reforma, o que dizer da igreja no Brasil hoje? Olhe para a história e se pergunte: nós nos parecemos mais com a igreja dos tempos apostólicos
ou com a igreja da Idade Média? Quais são nossos projetos? Quais são nossos alvos? Sola Scriptura, um dos 5 pilares da Reforma. Cada um dos 5 representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. Ao levantarmos a bandeira Sola Scriptura, significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Isso significa que é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade, como nos diz Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Todas as vertentes do cristianismo possuem a Bíblia, mas muitas colocam outra autoridade em pé de igualdade. Agora, e nós? Será que seguimos de fato somente a Escritura? Se é assim, quais são os nossos fundamentos? Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença do cânon aberto. Cessacionistas são aqueles que afirmam e ensinam que os dons espirituais cessaram nos dias atuais. Essas visões não passam de interpretações equivocadas a nosso respeito. Somos emocionais? Sim. E é preciso lembrar que o próprio Deus nos dotou de emoções. Somos dotados da dimensão física, intelectual, espiritual, mas também emocional. A verdade é que as emoções, como qualquer outra dimensão da vida do crente, devem ser submetidas aos ensinamentos bíblicos. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Em nossa declaração de fé, registramos que cremos e ensinamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. 2 de Pedro 1, 19 a 21. Nossa declaração de fé utiliza-se desses textos. Por outro lado, não somos deístas. Em que consiste o deísmo? Deísmo é a doutrina que afirma a existência de um Deus, mas um Deus que está tão distante de sua criação que nem se envolve com os assuntos humanos. É famosa a ilustração de um Deus que pode ser comparado a um relojoeiro, que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Claro que os mais jovens talvez nem saibam o que significa dar corda no relógio, mas a ilustração continua válida. Não somos deístas, nós somos teístas, com T. Isto é, nós cremos que Deus, como bem ensinou o apóstolo Paulo quando pregou em Atenas, não está longe de cada um de nós. Isso está lá em Atos 17, verso 27. Ou como ensina o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele está interessado no ser humano. É preciso compreender que o fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Isso nos leva à seguinte indagação: como Deus se comunica conosco atualmente? Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. As Escrituras são fartas em ensinamentos a esse respeito. Temos, inclusive, segundo o texto de Paulo aos Coríntios, o dom da revelação. Contudo, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Então, mesmo esse tipo de revelação deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Deus se comunica conosco pela leitura de sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Em síntese, nós somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé e prática. E é por isso que o segundo tópico aborda a importância do zelo
pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. As primeiras grandes obras dos escritores cristãos, pós-apostólicos, tratam de defender a fé cristã. São belíssimas obras de apologética. Mas o melhor remédio contra as falsas doutrinas, sem dúvida, é o ensino ou a instrução. Quando o apóstolo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ele está falando da didascalia, ensino, aquilo que é ensinado, a doutrina. Mas no Novo Testamento ainda encontramos a palavra didaquê, que possui o mesmo significado. Observe que o apóstolo Paulo fala de sã doutrina. Significa dizer que existem doutrinas que não são sãs, saudáveis. E é exatamente por isso que devemos zelar pelo ensino bíblico e teológico autêntico dentro de nossas congregações. Voltando ao texto sagrado, em Atos 2:42, ele oferece a seguinte expressão: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que significa perseveravam na doutrina dos apóstolos? O texto nos mostra que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Dessa forma, somos informados que desde o nascimento a Igreja de Cristo era voltada ao ensino. Hoje, alguns querem incutir na mente dos outros que o ensino teológico ou doutrinário esfria o crente. Uma afirmação contrária ao próprio ensino das Escrituras. Se nós não precisássemos de ensino, de formação bíblica, Deus não teria escolhido deixar a sua revelação escrita ao homem. Deus não teria ordenado exaustivamente em sua palavra a necessidade de ensino doutrinário. Até mesmo no texto que usamos em missões, a Grande Comissão, uma leitura um pouco mais detida nos mostra que o único verbo no imperativo ali é ensinai, traduzido algumas vezes por fazei discípulos. Como se faz discípulos sem ensino? Então veja que no texto de Atos, a palavra doutrina significa ensino e instrução. O mesmo que Deus já havia dito por meio de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 2. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Por outro lado, existe uma porção de pessoas querendo ensinar aquilo que nunca se dispuseram a aprender. Persevere na doutrina dos apóstolos. Busque aprender a palavra de Deus e, mais que isso, peça o poder do Espírito Santo que nos capacita para viver aquilo que aprendermos. Qual é o conteúdo da fé? A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. Na epístola de Judas, a expressão batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos significa exatamente isso. A fé aqui se trata de um conjunto ou de um corpo de doutrinas passados de geração em geração. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria Palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Isso se faz por meio do ensino e da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz, numa de suas cartas, traze estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito:
interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Você conhece a declaração de fé de nossa igreja? Sabe quais são os ensinos pentecostais autorizados? A nossa própria declaração cuida de deixar claro que a nossa confissão de fé é a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, como um sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Uma leitura cuidadosa mostrará que já no Novo Testamento haviam embriões de credos e confissões de fé, como em Mateus 16:16, Filipenses 2, 8 a 11 e na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, verso 13, que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Alguns foram colocados por escrito e usados para testar a ortodoxia dos crentes. O importante é compreender que a nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Como dissemos, esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com elas. Se retivermos isso firmemente no coração, veremos facilmente a necessidade cada vez maior do cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. O primeiro item de nosso último tópico tem esse título, modismo. O que significa modismo? Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico, é claro. No último ano da faculdade, temos contato com diversas teologias que surgiram ao longo dos últimos séculos, cada uma mais absurda que a outra. Modismos são os ventos de doutrina que vêm e se vão, como diz Paulo em Efésios 4:14, que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada se aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não se lembra do dente de ouro, do dom da unção cai-cai, do sopro santo, da febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias? Onde estão os seus promotores e expoentes? Bem, eu temo que muitos ainda estão em nosso meio, além de terem surgido outros novos. Não há como combater esses abusos e práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus, já dizia Paulo a Tito no capítulo 1, verso 9. É preciso ensinar de uma vez por todas que a Bíblia não apresenta modismos, mas verdades atemporais e eternas, conforme nos mostra a declaração de fé das Assembleias de Deus. São dois os propósitos das Sagradas Escrituras: revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. Pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Assim começa o texto de Hebreus.
Pelo segundo propósito, Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1, 17. Assim sendo, o Senhor Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Ele mesmo disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso está lá em Lucas 24, 44. Para uma geração ávida por novidades, eu tenho que dizer que a Bíblia contém verdades eternas. A palavra de Deus não muda. O que foi dito aos primeiros destinatários dos diversos livros que compõem a Bíblia continua a ser dito para nós hoje e continuará a ser dito para as próximas gerações, antes do retorno de nosso Senhor. Gosta de novidades? Está procurando no lugar errado. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado em sua palavra. Ela é o manual de Deus para toda a humanidade e as suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. Como já bem disse o apóstolo Paulo, aquele que se propõe a ensinar a palavra de Deus deve se apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado muito amplo no Novo Testamento. No sentido metafórico, obreiro se refere a todos os que se dedicam à obra de Deus, como em Mateus 9, 37 a 38, e de maneira geral aos apóstolos e demais oficiais da igreja. Você pode conferir em Lucas 10, 7 e na 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. O obreiro não terá do que se envergonhar, uma vez que maneja bem a palavra da verdade. O termo grego para manejar bem é ortotomeo, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. O que importa é o que a Bíblia diz e não o que eu acho que ela diz. Não importa a minha opinião ou o meu entendimento. Importa o sentido do texto. E essa é a principal tarefa do obreiro, a correta interpretação e aplicação das Escrituras à sua vida e à vida de seus irmãos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. O púlpito é lugar de exposição, explicação e aplicação da palavra de Deus, ponto. Devemos combater os modismos, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se convertam ao Evangelho, como já dissemos. Para finalizar, retenhamos a verdade de que nós temos o compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. A Bíblia é o nosso manual de instrução para a vida. Em Marcos 7, verso 13, o Senhor Jesus chama as Escrituras Sagradas de Palavra de Deus e mostra em Lucas 4, verso 4, que o poder da Palavra de Deus é capaz de vencer o diabo. Um texto tão antigo e tão novo, a Palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de transformar vidas no poder do Espírito Santo, pela autoridade do nome
de Jesus. Para concluir, eu quero lhes dizer que a Faculdade Cristã de Curitiba está lançando, na modalidade à distância, o curso de pós-graduação em Teologia Pentecostal. Um curso de aprofundamento bíblico na interpretação, também na tradição pentecostal, que visa exatamente a corrigir diversos erros que porventura possam estar inseridos em nosso meio. Então eu convido você para acessar a nossa página www.faculdadecristandecuritiba.com.br, vá no item pós-graduação e lá você encontra Teologia Pentecostal EAD. Estamos formulando um curso com diversos pastores do Brasil e eu tenho certeza de que você será ricamente aperfeiçoado e edificado para bem servir a obra de Deus. Que Deus vos abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser.